ser queimado. E quando ele levantou o seu cutelo, a sua faca já estava pronto para matá-lo, Deus brada do céu e diz: Abraão, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que tu me temes. Agora eu sei que tu me amas, Abraão. Agora eu sei. Não me negaste o teu único filho. Essa não foi a única prova que Abraão sofreu. Ele teve outras provas. Quando ele estava na terra de Ur dos Caldeus, tudo indica que Abraão era de uma família nobre. Só que os seus pais viviam do ofício da fabricação de ídolos. Isso não agradava a Deus, não era o melhor meio para Abraão crescer na sua fé. Então Deus chega para Abraão e diz: olha, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da tua casa e vai para a terra que eu te mostrar. Já pensou? Um homem de uma família classe média alta ou até alta sociedade, seus pais comerciantes, bem estabelecidos nos negócios, e aí Deus manda Abraão sair com uma mão na frente e outra atrás, sem saber para onde ir. Deus nem disse ao menos para onde ele iria. Olha, Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, vamos para uma terra que eu vou te mostrar, no meio do caminho eu te falo. Que prova, hein? Mas Abraão obedeceu, e mesmo assim, tendo obedecido essa difícil prova, Deus ainda quis prová-lo mais um pouco, para ver se a sua fé alcançava, para ver se o seu amor, que ele dizia ter a Deus, realmente era um amor sincero. E nós também, na nossa vida, sempre somos provados. Deus sempre está requerendo algo de nós, para ver se nós entregamos a Ele ou não. Agora, a prova maior que Abraão passou realmente foi essa. Quando Deus mandou ele ir até o monte Moriá, e mais para frente, Davi ele compraria de um homem chamado Onã, para ali seu filho construir um templo. Exatamente nesse monte do sacrifício que Abraão quase fez do seu filho, foi erguido anos depois o templo de Salomão, no monte Moriá, ou o chamado monte do Deus proverá. Porque ali naquele monte, quando já não restava mais qualquer esperança, quando Abraão estava vendo os seus sonhos perdidos, os seus planos frustrados, quando ali ele iria entregar a vida do seu filho, pelo qual ele sofrera muito para gerar, a vida do seu único filho, que era o herdeiro de todas as suas promessas, quando ele iria concluir aquele sacrifício, Deus proveu um substituto para o lugar do seu filho. Deus proveu um cordeiro, Deus proveu um pequeno animal, ali preso com seus chifres entre os arbustos, e Abraão olha e diz: olha só, eis aí o cordeiro que Deus nos preparou, nos proveu para esse sacrifício. Que alívio para Abraão! Ele não precisaria mais sacrificar o seu filho, ele não precisaria mais matar o seu único filho, ele não precisaria mais desfazer-se dos seus sonhos, dos seus planos, porque Deus proveu um sacrifício no lugar do seu filho, um cordeiro com seus chifres presos entre os arbustos. O cordeiro provido para a vida de Abraão e Isaac. Da mesma forma, queridos, era para eu, você, nós todos aqui, sermos mortos. Sabe o que é ser morto? Ficar morto é estar separado de Deus por toda a eternidade. O sentido da palavra morte quer dizer separação. Essa
separação entre o nosso corpo e a nossa alma, isso aí é fácil superar, né? Se fosse assim, morreu, acabou, o corpo vai para a terra, para o pó que o deu, porque o nosso corpo é terra, é pó, vai para a terra. E o espírito volta a Deus, que lhe dará o destino. Tudo bem, morreu, acabou, seria beleza, só que não é assim. Ao morrermos, o nosso corpo é separado, o nosso corpo, que é a matéria, é separado da alma, espírito. Para onde vai o nosso corpo? Para a terra. Para onde vai o nosso espírito, nossa alma? É Deus quem determina o destino. Se nós aqui nessa terra fizermos a opção de vivermos para Deus, de sermos de Deus, o melhor lugar para a nossa alma é estar junto com Deus. Mas se nós aqui nessa terra vivemos a vida toda separados de Deus, não ligamos para Deus, não demos a mínima para as coisas de Deus, vivemos uma vida independente, vivemos para nós mesmos, ou até mesmo servindo a Satanás, a nossa alma não pode ir para Deus, porque ela não tem nada a ver com Deus. Ela vai para o seu destino, que é junto com o diabo e seus demônios, para ser atormentada por toda a eternidade pelos demônios. Não é isso? É isso. Então, queridos, veja bem, Deus proveu um sacrifício, um substituto para nós, para sofrer por todos os nossos castigos. Porque se dependesse dos nossos méritos, dos nossos merecimentos, dos nossos esforços próprios para agradar a Deus, nenhum de nós teríamos uma eternidade com Deus. Porque vocês viram, só por aquela prova que eu falei no início do tempo, nenhum de nós passaríamos. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui dedica mais tempo nessa vida para Deus do que para qualquer outra coisa. Nenhum de nós. É verdade ou não? Na verdade, nós damos a Deus a sobra do nosso tempo. Às vezes nós procuramos. Mas no domingo tem que ir para a igreja, para a casa de oração. Tantos lugares que eu poderia ir agora. Carnavalzão. Que mal tem, né? Dar uns pulinhos lá, comemorar. Mamãe eu quero, mamãe eu quero. Que gosto, né? Uns marmanjos daquele, falando, mamãe eu quero mamar, dar chupeta, vou beber no chão. Que é isso? Outro dia eu estava lendo uma matéria bastante interessante de um jornalista, ele não é cristão, mas a matéria intitulada essa: que tiro é esse que deram na cabeça da nossa juventude, que lhes tirou toda a racionalidade, que os imbecilizou, que os deixou totalmente fora da razão? Que tiro é esse que acabou com a inteligência dos nossos jovens, a ponto deles curtirem toda sorte de músicas tolas, imbecis, sem conteúdo, sem letra, sem arte? Que tiro é esse que deram na cabeça da sociedade atual, que os afundou nos piores programas de televisão, nas piores diversões, sem conteúdos, vazios, os matou? Que tiro é esse que matou a nossa inteligência, a inteligência da juventude, a inteligência dos homens, das pessoas? É preocupante ver como é que está a nossa sociedade atual. É preocupante. A sociedade hoje idolatra os cantores de funk, que nada têm a oferecer, as músicas, as práticas mais deploráveis, infelizmente. Mas voltando aqui ao nosso assunto, nenhum de nós teríamos méritos para ir para o céu,
para passar uma eternidade na presença de Deus? Nenhum. Não adianta você falar que é bonzinho, que não mata, não rouba, não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo. Não adianta. Todos nós somos assassinos, todos nós somos adúlteros, todos nós somos roubadores, todos nós somos as piores pragas que existem no mundo, porque o pecado afetou a cada um de nós. Desde o nosso nascimento nós somos afetados pelo pecado. Então o pecado já está no nosso ser. Se nós não matamos, não roubamos, não adulteramos, em atos nós fazemos em pensamento, todos nós merecemos a condenação. Mas Deus, pela sua infinita bondade, pelo seu infinito amor, pela sua infinita misericórdia, nos proveu um substituto, um cordeiro, para sofrer todo o castigo que nós merecíamos. E esse cordeiro quem é? Jesus. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro de Deus que limpa o pecado do mundo. Glória a Deus! Aleluia! Nós temos o cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, que limpa-nos das nossas culpas, que nos purifica, que derramou o seu sangue inocente por nós, para que nós não precisássemos ser sacrificados, mortos. Vivemos a eternidade toda separados de Deus. Glória a Deus, porque Ele proveu um cordeiro para o lugar de Isaac, e Ele proveu um cordeiro para o nosso lugar. Diz o profeta Isaías no capítulo 53 do seu livro, que Ele foi levado à cruz como um cordeiro mudo. Ele não abriu sua boca, Ele foi levado como um cordeiro para o sacrifício. Ele, pelo qual ninguém dava nada, não tinha aspecto, não tinha aparência, era desprezado pelos homens, mas Ele carregou a sua cruz em favor de nós. Ele sofreu por amor de nós. Ele foi ferido, Ele foi traspassado na cruz, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos curados, nós fomos sarados. E hoje, além dele nos proporcionar uma vida eterna ao lado de Deus, junto com Deus por toda a eternidade, aqui nesse mundo atual, nessa vida atual, Ele ainda nos cura, Ele ainda nos dá o bem-estar, Ele nos dá a paz, Ele nos dá o alívio, Ele nos dá vida com qualidade, vida com abundância, Ele nos dá uma vida plena, cheia de significado, cheia de sentido. Olha só o que o Cordeiro de Deus faz por nós, não só o que Ele fez, mas o que Ele faz por nós. Isso é o que Jesus faz por nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como Deus proveu um sacrifício substituto no lugar de Isaac, quer dizer sorriso. Cadê o Isaac? Não está aí hoje? Logo hoje eu estou falando de Isaac, ele não está aí. Isaac é sorriso, aquele que ri. É realmente bem, combina bem com Isaac, né? Aquele que ri, porque Isaac foi um motivo de riso para Abraão e Sara, quando Deus prometeu a eles que iria lhe dar um filho, ambos com idade avançada, Sarai e Esther, ambos riram, porque aquilo era humanamente impossível, mas para Deus não existem impossíveis. Os impossíveis para os homens são possíveis, totalmente possíveis para Deus. Diga junto comigo para fortalecer a sua fé. Os impossíveis para os homens são totalmente possíveis para Deus. Não existe impossibilidade para Deus, existe impossibilidade humana, mas para Deus não existe impossibilidade. E o remédio que Deus deu para Abraão foi tão bom, tão bom. Vocês sabiam que Abraão teve mais 6 filhos? Lê depois lá em Abraão, em Gênesis 25.
que depois da morte de Sara, ele casou com uma mulher chamada Quetura. Ele teve mais 6 filhos. Outro remédio bom que Deus deu para Abraão, hein? Aos 100 anos ainda gerar 6 filhos. Esse é remédio bom. Hoje em dia muitos nem com azulzinho, né, funciona. Deus deu 6 filhos para Abraão com 100 anos. Se a indústria química soubesse disso, ia querer descobrir qual o segredo de Deus para inventar um remédio assim. Melhor que Viagra. Remédio bom mesmo, viu? Deixou o cabra bom mesmo. Além de gerar Isaac, mais 6 filhos. Eu nunca tinha reparado nisso, fui reparar agora há pouco. Eu estava dando uma lida em Gênesis 5. Ele teve mais 6 filhos. Ou seja, para Deus não existe impossibilidade, existe impossibilidade para os homens. Mas para Deus não existe impossibilidade. Ele pode todas as coisas. Diga junto, todas as coisas. Todas as coisas. E aí, qual é a tua preocupação que você estava pensando, será que eu vou conseguir? Será que isso é possível? Esse concurso vai ser muito difícil, tem muita gente concorrendo. Eu, com a minha capacidade, com a minha inteligência, com o meu estudo, jamais. Não fale assim. Pense que para Deus todas as coisas são possíveis. Que existe impossibilidade humana, mas para Deus não há impossibilidade. Não há. Ele pode todas as coisas. Ai, meu Deus. O médico falou que eu estou com aquela doença e agora estou morto. Não é a primeira reação que você tem? Morri. Acabou. Já era. Por que a gente é assim, né? Pensa sempre nas impossibilidades, no pior. E já nunca pensamos no melhor. Nunca pensamos na possibilidade de um milagre. Nunca pensamos na possibilidade de Deus, mas sempre pensamos no pior. É a tendência humana. Mas mude isso a partir de hoje. Quando você for surpreendido com uma má notícia, é câncer, já era. Essa doença não tem cura. Diz que mata em 3 dias, 1 semana, 1 mês. Estou danado. Não é assim que ele fala? Está danado. Gente, quem está danado é o diabo. Nós estamos abençoados. Mais do que abençoados, com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus, com toda a sorte de bênçãos. A palavra de Deus em Efésios 2 diz que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos em Cristo nas regiões celestiais. Você acha isso pouco? Nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos, toda a sorte. Não é algumas bênçãos, toda a sorte de bênçãos. Só que nós custamos para acreditar nisso. Nós acreditamos mais na desgraça, mais no pior, mais nas más notícias. E não tem mais jeito. Quantas vezes nós falamos, não dá, acabou, não tem mais jeito, já era. Estou danado, estou ferrado. Gente, acabou. Mude esse pensamento a partir de hoje. Mude essas palavras. Diga, eu estou abençoado. O médico falou isso? Dane-se. Eu estou abençoado. Dane-se o diabo, dane-se ele. Dane-se o diabo. Não, médico. Dane-se o diabo, dane-se os seus anjos. Eu estou abençoado. O advogado falou que não tem mais jeito, perdeu a causa. Dane-se o diabo. Para Deus sempre tem um recurso. Para Deus sempre tem um recurso. Sempre tem uma possibilidade. Sempre tem. Queridos, para nós encerrarmos, nosso tempo já foi. Deus, palavra de Deus em Romanos 8, lá no final do capítulo 8, 28, 29, 30, 32, é um texto lindo. Diz assim, que Deus não poupou o seu único filho, por amor de nós,
nós ainda éramos pecadores, como Ele não nos dará agora todas as coisas, sendo agora salvos da sua ira? Você entendeu? A palavra de Deus em Romanos 8, 28 em diante, diz que Deus, quando nós ainda éramos pecadores, Ele não poupou o seu único filho, por amor de nós. Agora pergunta: se Ele não poupou o seu próprio filho, vocês viram como é difícil entregar um filho, ainda mais sendo filho único, para o sacrifício? Vocês viram a dor de Abraão, a dor do menino? Que triste, né? Eu chorei vendo esse vídeo ali atrás, derramei lágrimas, falei, meu Deus, que prova dura. Só que Deus, Ele não poupou o seu único filho, Jesus, por amor de nós. Antes, Ele o entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Imagine agora se Ele não nos dará todas as coisas, sendo agora salvos. Imagine se Ele não nos dará todas as coisas, e de graça. Acho que algumas igrejas retiraram essa palavra do texto, e de graça. Como não usar todas as coisas? E de graça. Não tem que pagar carnezinho, não tem que pagar pedágio, não tem que pagar sacrifício no monte, não tem que pagar fogueira santa, não tem que pagar nada, não tem que pagar voto. Como não nos dará todas as coisas de graça? Pastor, é por isso que tu é um pastor falido, com uma igreja pequena, pobre, por isso que o senhor não tem nem carro, é por isso que o senhor anda de bicicleta, pregando essas coisas. Tem que pregar que é preciso pagar preço, que é preciso fazer voto, que é preciso dar tudo, andar a pé a semana inteira, dar o dinheiro do outro da semana inteira. Tem que pregar isso, pastor. Quantos não falam assim? Quero falar, pastor, você é bobo, 30 anos no ministério, pastor, o senhor não tem carro, não tem casa, você não tem nada, não tem dinheiro no banco, perdeu 30 anos, tolo, já faz, vai. Você tem que pregar para o povo tem que fazer sacrifício, tem que dar tudo, tem que sacrificar o salário, tem que sacrificar o dinheiro da condução do mês todo, fazer prova com Deus. Gente, eu não posso pregar aquilo que a Bíblia não me autoriza. E aqui, olha, abre lá a sua Bíblia, nada. Eu prefiro ser um pastor pobre, eu prefiro não ter nada, mas dormir tranquilo porque eu falei a verdade. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele? E de graça todas as coisas? É de graça, não precisa pagar para ter as bênçãos de Deus. Pastor, se 70% da igreja não contribuía com dízimos, ofertas, agora muito menos, pastor, está ferrado. Não, mas eu dou graças a Deus porque eu tenho aqui um povo que é grato pelas bênçãos de Deus, que não dá oferta ou dízimo para comprar a bênção de Deus, mas dá por gratidão, por tudo aquilo que Deus fez, por tudo aquilo que Deus faz nas suas vidas, pela saúde que Deus dá para nós ganharmos nosso pão, pela vida, pelo ar, por nós não estarmos numa cama, no hospital, mas temos pés para andar, pernas para correr, nós respiramos sem aparelho, nós trabalhamos, ganhamos nosso pão, nós temos o nosso teto, o nosso abrigo, nós temos nosso pão de cada dia. Por isso que nós viemos aqui na frente e damos nossa oferta com gratidão, porque se Deus retirasse isso de nós, não teríamos nada, nem a vida. Então por isso que eu não tenho medo de falar que se Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Deus nos dá as bênçãos de graça, sem nós pagarmos nada, porque nós não teríamos condições de pagar por bênção nenhuma, mas nós damos a ele em gratidão, nossas ofertas, nossos dízimos, por tudo que ele faz por nós, não é assim? Se você não estava contribuindo assim, está errado, muda o seu pensamento. Você não contribui com uma loteria.
para ganhar algo em troca. Você dá por gratidão, por Deus te dar todas as coisas. E Deus fica feliz com a sua gratidão e te dá mais, cada vez mais. Esse é o sentido. Agora, muitas igrejas invertem as coisas para ele. E pior, que muitos acreditam, dão tudo, sacrificam tudo, e depois saem reclamando. Eu conheço muita gente que reclamou: olha, passei 20 anos naquela igreja, dei tudo que eu tinha, saí de lá sem nada. Porque é induzido pelas propagandas, pela publicidade, pelo marketing. Mas Deus não é assim. Se Ele deu o seu Filho único quando nós ainda éramos pecadores, quanto mais não nos dará agora com Ele, juntamente com Ele, e de graça todas as coisas. Que felicidade! Como agradecer? Como agradecer pelo bem que tens feito a mim? Eu queria que a Patrícia cantasse essa canção. A Deus demos glória. A Deus demos glória, que por nós tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. Sim, a Deus demos glória, que por nós tanto fez. Quero viver aqui para adorar-te, meu Senhor. E se surgir um louvor ao Calvário, seja assim, todo o meu louvor, todo o meu louvor. Amém? Meu tributo a Deus, que por nós tanto fez. Dê a Ele o seu tributo nessa noite através dessa canção. Dê o seu tributo a Deus. Amém? Cumprimento a igreja para o Senhor. Amém? Aleluia.